Mas pode muitas vezes significar vender mal. Né? E eu falo, o contador não pode ser lixeiro. Passar pela rua e botar pra dentro do caminhão o que tiver pela rua. Pra galera aí, o que é vender mal pra você? Vender mal é vender, não saber o que tá vendendo. Precificação, basicamente. Não só precificação, mas saber qual é o diferencial competitivo que eu vou construir valor, que eu vou trazer esse cliente e ele vai querer ficar comigo. Eu acho que isso é um plano, tá? Então, eu defino um plano estratégico dessa maneira. O que eu vou construir de diferencial competitivo? E aí eu vou mirar para vender aquilo que faz sentido para mim. Qual é o perfil de cliente ideal que eu quero na minha carteira? Porque quando eu tenho um perfil ideal na minha carteira, eu cresço, eu ganho margem de contribuição, eu crio uma carteira que é mais fiel ao meu negócio, que fica mais tempo comigo. Então, assim, se eu saio vendendo qualquer coisa e ponho qualquer coisa para dentro, a minha operação é qualquer coisa. Sim. Eu não tenho diferencial competitivo. Você concorda? Sim, eu concordo total. E então faz sentido dizer que um plano deveria começar com entender qual é o meu diferencial competitivo e meu posicionamento? Às vezes entender, e às vezes o entender é você entender que às vezes você não tem diferencial competitivo. Sim. E aí, ok, vamos construir um plano para definir um diferencial competitivo. Porque na hora que você cria um diferencial competitivo, no meu ponto de vista, tá? Você tá na vala comum. Hoje tem 100 mil escritórios de contabilidade. Então você tá nesse pacotão aqui. Aqui eu chamo de mar sangrento. Você tá no mar sangrento aqui brigando por preço. Não é vermelho. Vermelho já passou. É mar sangrento aqui. Você tá brigando por preço. Tá bom. Porque você fala assim, o meu diferencial competitivo é meu atendimento. O atendimento e contabilidade digital. E 99,9 mil escritórios falam a mesma coisa. Sim, eu sou meu atendimento, eu sou muito legal, eu sou muito bacana. Eu não falei, mas isso é exatamente o que a gente ouve, porque a gente faz o brief com o contador, né? É exatamente a dor que você trouxe. Eu conheço essa dor. Se você perguntar pra turma lá da Moonflag, isso vira uma coisa tipo assim, meu Deus. Cara, é o atendimento humanizado e minha contabilidade, meu processo é digital. Atendimento humanizado, amei essa. Eu escuto direto isso. Meu atendimento é humanizado. Parabéns. E o que isso gera de valor? Você continua cobrando o ticket médio de R$500? Porque assim, quando você constrói diferencial competitivo, você se destaca da multidão. Tá. Ok? Então, o que eu ensino na minha mentoria é isso. Cara, vamos construir um diferencial competitivo para você. Você vai se destacar e você vai ser valorizado pelo mercado. Por quê? Porque os clientes estão sedentos disso. E como tem muito poucos escritórios que fazem isso e sabem fazer isso, quando você se destaca, por menor que seja esse destaque, você já começa a crescer de forma muito mais acelerada. Foi a estratégia que eu usei lá em 2014. Sim. Né? Por que o Douglas cresceu, sei lá quantos 1000%? Já, graças a Deus, perdi a conta já. Porque a gente focou em alguma coisa. A gente teve uma estratégia. A gente pensou de forma muito objetiva aonde a gente estava e para onde a gente queria ir. E como a gente queria ir. Vamos desdobrar. Posso dizer que um diferencial competitivo para você que tá aqui, tá nos ouvindo aí, meu Deus, mas eu não sei qual é o meu diferencial competitivo, Matheus, Douglas, não sei como que eu posso fazer isso. Vem pra minha mentoria que eu te ensino. Além de ser mentoria, mas dá um gostinho aqui pra galera, vamos desdobrar. Então eu posso entender que diferencial competitivo é o que gera valor pro meu cliente final. Pode fazer, eventualmente, ele aumentar a percepção de valor sobre o meu serviço, me destacando de mercado. Posso concluir isso, ok? Então, logo, esse diferencial competitivo, ele precisa ser pensado de uma forma a ser embalado e apresentado, produtizando um pouco o negócio. Pode ser. Qual exercício que o cara que tá te ouvindo agora pode fazer para ter um norte, uma premissa básica para direcionar Eu acho que isso é muito simples. Tem alguns escritórios que já entenderam o que eu tô dizendo aqui. Falam assim, é só nichar. Veja, nichar é uma das ferramentas que você pode usar para ter um diferencial competitivo. Mas só nichar não significa nada para mim, tá? Eu sou nichado em médicos, beleza. Hoje tem centenas de escritórios nichados em médico. Qual que é o seu diferencial competitivo dentro desse nicho? Mais uma vez, né? Porque senão você fica mais do mesmo. Sim. Né? Tudo bem, você se separou da... Bati no microfone aqui. Se você se separou da multidão, ok. Mas aí você cai numa outra vala, que é uma vala onde tá todo mundo tentando ficar igual. E médico parece que é um desejo... O novo obsessão, é uma fixação. É um novo desejo. Todo mundo quer atender médico. Agora eu não sei porquê. Acho que médico paga bem. Mas vamos lá. Mais uma vez, qual que é o teu diferencial competitivo para os médicos? Porque o diferencial competitivo, ele não é uma coisa que você constrói e pronto, agora eu tô pronto. Não, o diferencial competitivo é uma coisa que você vai evoluindo ao longo do tempo. Né? Você vai melhorando ao longo do tempo. Então,
Mas para isso eu tenho que ter uma estratégia de onde eu quero chegar. A maioria dos escritórios que eu vejo são de carteiras múltiplas, ou seja, atendem em vários mercados. Eu sou contra isso? Não sou contra isso. O nosso escritório também é assim. Você é contra pegar cliente pequeno? Também não sou contra pegar cliente pequeno. Nós temos cliente pequeno. O que a gente tem é uma estrutura que atende cliente pequeno. Sim. Essa estrutura, ela tem também uma estratégia para atender o cliente pequeno. E por que o cliente pequeno é bom? Porque se dá margem de contribuição, se ele me dá... se ele me traz resultado positivo, eu acho que você tem que atender o cliente pequeno, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que entender também no cliente pequeno o que eu vou trazer de diferenciação. Total. Porque daqui a pouco eu tô concorrendo com... Se eu começo a baixar muito, né, o tamanho do cliente que eu vou atender, eu vou começar a competir com inteligência artificial, com plataforma, com tudo isso. Então eu preciso entender aonde eu quero me posicionar. Qual o posicionamento do meu escritório? Né? Porque assim, eu digo isso muito para os meus alunos, né? Eu digo assim, cara, não venda... Porque em toda carteira você tem cliente que paga mais, cliente que paga menos, né? Aí eu digo assim, você vende para esse cliente que te paga mais a passagem de primeira classe. E aí você põe o mesmo time da econômica para atender todo mundo. Quer dizer, faz sentido o cara continuar pagando primeira classe para você, se o meu atendimento é o melhor. O seu atendimento é melhor aonde? Se a mesma aeromoça que tá lá na classe econômica corre para atender o cara da executiva, aí tá atendendo o cara da executiva, tem que correr na primeira classe, tem que sair correndo, larga lá, muitas vezes não consegue atender o cara que pagou mais caro para poder socorrer o pequeno aqui atrás. Então, não faz sentido para mim esse tipo de modelo de negócio. Sim. Cara, vamos lá. Até pra corroborar com esse assunto aqui, eu cito Jim Collins pra caramba. Eu li esse livro no ano passado e muita coisa fixou muito na minha mente. E é um livro que eu adorei. Ele fala sobre um conceito que é bem interessante, que é o conceito porco espinho, bem conhecido na internet, né? Que ele fala basicamente, né? Que você deveria conectar aquilo que você se apaixona. O que eu quero dizer? Pô, o médico é muito bom, paga bem, mas, cara, detesto atender médico, não gosto do perfil de médico. Puta, cara, não é uma coisa que vai te levar pra frente, não vai te energizar o suficiente. Sente prazer, sente tesão por esse mercado, né? É uma coisa que acelera motor econômico. Pô, médico é bacana, mas eu consigo vender pra X, Y médico, consigo faturar quanto com esse mercado? Acelera meu motor econômico. Tem gente que, cara, eu sou apaixonado por... Sei lá, cara, vou dar um exemplo hipotético aqui. Eu vejo muitas contabilidades nichadas em perfis. Cara, doideira. Depois eu te conto aí, aparece cada coisa. Você fala, eu acredito que o cara tá segmentando nisso. Mas vou dar um exemplo. Pô, eu quero atender o MEI. É bom atender o MEI? É bom, cara. Só que é um cliente que tem uma vida útil menor. Ele tem, provavelmente, uma taxa de inadimplência maior. Ele vai ter vários problemas. Então, economicamente falando, é difícil fazer esse negócio ser um negócio que vai ser realmente relevante, né, no longo prazo. Ou, vou dar um exemplo mais hipotético ainda. Ou melhor, hipotético não, mais... Que existe, eu quero atender artistas. Cara, legal, pô, um tamanho de público muito pequeno, quanto que esse cara vai te pagar, quanto que isso acelera seu motor econômico, né? Isso não é o suficiente, dificilmente você vai ter um negócio vencedor, né? E por último, que é o mais importante, cara, você pode ser o melhor do mundo nesse fator? Então eu vou entrar lá na contabilidade médica, já tem, por exemplo, a gente tem aí 4Doctor, empresa enorme, já foi nosso cliente, do Guilherme, inclusive que ele está para vir aqui nesse podcast. Eu não vi até hoje um case mais bem sucedido que o dele, são mais de 2.000 médicos, na época que a gente estava atendendo ele, deve estar muito mais hoje. Mais de 2.000 médicos, é uma puta empresa, operação enorme para atender médico. Então assim, é entender que, cara, eu vou brigar com um cara como esse. E tem que procurar trilhar um plano para ter esse benchmark aqui, de preferência com a cabeça de ser melhor, quem sabe, que ele. Esse é como eu acredito também, sabe? E acho que é um bom ponto de partida, né? Eu tenho que me energizar pelo aquilo que eu tô fazendo, tenho que movimentar meu motor econômico, senão também não adianta, vira filantropia. E eu tenho que buscar ser o melhor, cara. Eu acho que a gente tem que botar na nossa cabeça que a gente tem que tentar ser o melhor naquilo que a gente faz, né? Então, se eu vou nichar em comércio, eu tenho que procurar ser a melhor solução para comércio. Não tenho por que pensar diferente na minha cabeça, né? A gente vai chegar aqui agora... em um momento onde eu